E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, tubarões. Aqui é o professor Paulo Gereba de História e venho compartilhar com vocês dicas importantes para o vestibular do PAS-UEMA de 2020. Entre essas discussões, é importante nós observarmos uma mudança na trajetória dessas provas a partir de 2016. E aí devemos tomar alguns cuidados, principalmente no que diz respeito aos comandos das questões. Por exemplo, em 2016, esteve presente na prova temas como Revolução Francesa, onde eles perguntaram os fatores da Revolução. Então, ficar atento para esses processos revolucionários que aconteceram principalmente no século XVIII, no século XIX e até mesmo no século XX, como a Revolução Russa, e os fatores desse processo revolucionário na Rússia. Em 2016, eles também abordaram uma questão sobre escravidão colonial no Brasil e fazendo uma comparação dessa escravidão nas 13 colônias inglesas. Então, essas questões comparativas, elas são importantes, ficar de olho, né? Esse modelo de colonização da América Inglesa, da América Espanhola, da América Portuguesa. Em 2016, eles também colocaram uma questão envolvendo história e memória, trabalhando a ideia de presente e passado. E aí você tem que tomar muito cuidado, porque a introdução ao estudo de história é um tema que eles sempre gostam de abordar. E eles vieram em 2016, 2017, 18 e 19, eles não trouxeram mais nada sobre isso. Já, por exemplo, se você pega a prova de 2017, um dos temas que eles discutiram foi as transformações do governo de JK. Então é um comando importante, observar transformações de outros governos. Transformações, por exemplo, do governo Lula, pode ser que caia alguma coisa sobre isso. Transformações no governo Fernando Henrique Cardoso, é muito importante. A prova de 2017 ela teve um dado interessante. Eles colocaram muitas características em termos de comando da questão. Característica do nascimento, característica do projeto nazifascista, característica da guerra do Peloponeso. Então, ficar atento para esse comando, características do Império Romano, características da sociedade medieval, características da Guerra Fria. Então, esse é um comando importante. Agora, o que mais me chamou a atenção, galerinha, foi a prova de 2018 e 2019. Porque 2019 eles vão colocar, pela primeira vez, questões em caráter interpretativo de texto. Até então, 2016 e 2017, você não vê isso, você vê na prova de 2018. Na prova de 2018, você tem duas questões de interpretação. Uma delas sobre escritura pública e uma outra envolvendo, inclusive, memória quilombola em Alcântara. Então, é preciso ter muito cuidado com essas questões interpretativas de textos. Muito cuidado também com conquistas, que caiu na prova de 2018. Conquistas trabalhistas, não era vagas, conquistas basicamente ali do nacionalismo. Então é importante, na época do período de 46 a 64, é muito importante observar. Caiu também as correntes de povoamento, pegando as diferenças. Então esse é outro comando importante, essas correntes de povoamento. Agora, em 2019, vamos tomar cuidado que eles fizeram uma coisa completamente diferente. Eles trouxeram algumas questões envolvendo as obras que foram cobradas esse ano, como é o caso do mulato. Então eles discutem uma questão, por exemplo, a sociedade maranhense do século XIX, relacionando com a obra Mulato. Numa outra questão, eles fazem uma comparação de textos sobre os motivos do fim do escravismo no Brasil, utilizando também a obra Mulato. Então é muito importante observar essas obras e ver o contexto histórico dela. Por exemplo, a questão relacionada à década de 60, de 1960 no Brasil, a questão relacionada também à vinda da família real para o Brasil, a transição da monarquia para a república, as obras que eles cobraram esse ano para o vestibular de 2020 são obras que passam por esses três processos. Então, não deixar de analisar esses processos históricos sobre as obras, tá bom? Espero que vocês tenham gostado das nossas dicas. Um abraço, fique com Deus e boa sorte para todos.